Pronto, já estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional para você. Seja bem-vindo, mais uma aula. Nesta estaremos trabalhando a inviolabilidade das correspondências e das comunicações. Mais um direito fundamental aí, presente no artigo 5º da Constituição. Então, inviolabilidade das correspondências e das comunicações será o nosso desafio de agora. Vamos já à leitura do dispositivo. Vamos à leitura do artigo 5º em seu inciso 12, onde temos o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos fazer uma leitura, uma segunda leitura aqui, mais detida, para começarmos aí a costurar a compreensão, para não deixar nada de fora, né? Então, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. A Constituição nos garante a inviolabilidade destas comunicações. Agora, quando trata das comunicações telefônicas, faz uma ressalva, já demonstrando que nenhum direito fundamental é absoluto, já faz uma ressalva dizendo que, em relação às comunicações telefônicas, por ordem judicial, é possível a sua violação. Por ordem judicial, ali nas hipóteses da lei, precisa que haja uma lei regulamentando a matéria, e também é preciso que esteja em curso uma investigação criminal, uma instrução processual penal. Então, a regra é a inviolabilidade das comunicações, seja das correspondências, dos telegramas, né, dos dados e das comunicações telefônicas, com esta possibilidade aí expressa no próprio dispositivo, de que em relação às comunicações telefônicas por ordem judicial, durante aí uma instrução criminal, durante uma instrução processual penal, é possível que sejam violadas. Bem, mas nós vamos aqui, nós marcamos, separamos algumas observações importantes para o seu concurso, e eu peço que você me acompanhe aqui nas nossas reflexões. A primeira delas, né? A primeira observação. O texto do inciso 12 aqui faz ressalva tão somente às comunicações telefônicas que por ordem judicial podem ser violadas. Mas, direito fundamental nenhum é absoluto, nem mesmo as correspondências, nem mesmo as comunicações telegráficas, nem mesmo as comunicações de dados, conforme é que se anuncia no dispositivo, sem ressalvas literais, mas entendimento do STF é de que estas correspondências, a carta ali escrita, por exemplo, não é em absoluto inviolável. Se o sujeito está se utilizando da correspondência por meio de cartas ali, por exemplo, para prática de crime, para de alguma forma facilitar a ocultação do crime ou para planejar o cometimento de um crime, numa situação dessa, não se pode garantir, os direitos fundamentais não estão aí para garantir a liberdade para praticar crime. Então, de acordo com a jurisprudência do STF, mesmo essas correspondências, as comunicações telegráficas e de dados não são protegidas em absoluto se estiverem sendo utilizadas para a prática de crime. Foi a primeira observação e já vamos para a próxima. Também demonstrando a relativização deste direito de inviolabilidade das comunicações, né, a própria Constituição estabelece claramente que durante o estado de defesa e durante o estado de sítio, essas garantias, esses direitos fundamentais, essas inviolabilidades podem ser suspensas, podem ser restringidas durante aí o estado de sítio e durante o estado de defesa. Esta foi a segunda observação. Vá tomando nota
que isso aí é importante. São as questões aí mais cobradas pelas bancas examinadoras. Duas observações. A primeira é que mesmo as correspondências, mesmo as comunicações telegráficas e de dados podem ser violadas, apesar de não estarem expressos no texto constitucional. O texto constitucional aqui só faz ressalva às comunicações telefônicas, mas mesmo as outras podem ser violadas se estiver sendo utilizada para fins criminosos. Segunda observação é que essas garantias, aí, esses direitos fundamentais de inviolabilidade às correspondências e comunicações também podem ser restringidos durante a vigência de um estado de defesa ou durante a vigência de um estado de sítio. E vamos para a próxima observação aqui, destacada por nós. Gente, são 3 os requisitos presentes aqui no inciso 12 para que as comunicações telefônicas sejam permitido aí a sua violação, o seu acesso aí pelas autoridades aí que compõem a persecução penal, em 3 situações. Primeira delas, é preciso que haja uma lei regulamentando a matéria, certo? Eu vou ali grampear o telefone, eu vou ali fazer escutas telefônicas deste investigado, mas por quanto tempo? Qual circunstância? É preciso que o primeiro requisito para que se possa violar essa correspondência telefônica é que haja uma lei regulamentadora a respeito, uma lei que diga como isso aí vai se processar. E a lei existe. É a lei número 9.296 do ano de 1996. Esta é o primeiro dos requisitos. O segundo dos requisitos é que esteja em curso uma investigação criminal, entenda-se um inquérito, ou que esteja em curso uma instrução processual penal. Instrução processual penal. Não estamos falando aí de instrução processual civil, processual administrativa, não estamos falando em investigações disciplinares, não estamos falando em investigações administrativas, inquéritos administrativos, estamos falando de investigações criminais e estamos falando de instrução processual penal. Segundo requisito, e o terceiro requisito é que haja uma ordem judicial. Existe a permissão de um magistrado para que esta violação à comunicação telefônica de alguém, de um investigado aí, seja possível. São esses os três requisitos. E, gente, aí foram as informações mais relevantes acerca do que está aqui apresentado, anunciado no inciso 12 do artigo 5º da Constituição. Agradeço sua audiência, peço que, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, curta o vídeo e até daqui a pouco, quando estaremos retornando aí com mais uma aula de Direito Constitucional. Aguardo você.